A autoobservação, principal método de autoestudo, exige certa compreensão das funções e características da máquina humana. Precisamos compreender as divisões corretas das funções que observamos e ser capazes de defini-las de modo exato e com prontidão. Além disso, essa não pode ser apenas uma classificação verbal. Deve ser uma definição íntima, por gosto, por sensação, da mesma forma que definimos todas as experiências íntimas. Há 2 métodos de autoobservação. O primeiro é a análise, ou mais precisamente a tentativa de análise, pela qual a pessoa tenta determinar as causas do que foi observado. O segundo método é o registro, que envolve a simples gravação mental do que é observado no momento. Na autoobservação, especialmente no começo, a tentativa de análise deve ser evitada a qualquer preço. A verdadeira análise será útil apenas mais adiante, quando a pessoa já tiver a oportunidade de conhecer bem o funcionamento de sua máquina e as leis que a governam. Como estamos, se tentarmos analisar algum fenômeno interno que acabamos de observar, inevitavelmente nossas primeiras perguntas serão: o que é isto? Por que isto está acontecendo desta maneira e não de outra? Feitas essas perguntas, invariavelmente começaremos a procurar respostas para elas e pararemos de observar. Evidencia-se assim que a observação e as tentativas de análise não podem acontecer ao mesmo tempo. Mesmo não levando isso em conta, a análise isolada de fenômenos internos, sem o conhecimento das leis gerais que os regem, é uma total perda de tempo. Antes, precisamos acumular uma quantidade suficiente de material mediante gravação, isto é, o registro dos resultados da observação direta do que está acontecendo em um dado momento. A análise só se torna possível quando já acumulamos certa quantidade de material e quando, ao mesmo tempo, as leis foram compreendidas, pelo menos até certo ponto. Para fazer a autoobservação, precisamos começar do começo. Todas as nossas experiências anteriores, os resultados de tentativas anteriores de autoobservação, precisam ser deixadas de lado. Embora possam conter um material valioso, elas se baseiam em divisões erradas das funções e, em si, estão divididas erroneamente. De nada nos servem, pelo menos no começo do autoestudo. Com o tempo, iremos aprender a extrair e a usar o que é valioso para nossa experiência. Desde o início, porém, precisamos começar a autoobservação como se nunca a tivéssemos feito, como se fôssemos absolutamente desconhecidos de nós mesmos. A autoobservação deve começar pela divisão de funções. A atividade da máquina humana pode ser dividida em 3 grupos claramente definidos, cada qual controlado por seu próprio centro. Ao nos observarmos, é importante diferenciar as 3 funções básicas e compreender que todo fenômeno está relacionado com uma ou outra dessas funções. É crucial que, ao começarmos a nos observar, compreendamos que as funções são distintas entre si, ou seja, que compreendamos o que significa a atividade do pensamento, do sentimento e do movimento. E ao observar, devemos tentar determinar imediatamente a que grupo ou centro pertence o fenômeno observado. Para algumas pessoas, é difícil entender a diferença entre pensamento e sentimento. Outros têm dificuldade em entender a diferença entre sentimento e sensação. De modo geral, podemos dizer que a função pensamento sempre opera por meio da comparação, isto é, as conclusões intelectuais são fruto da comparação. Sentir e perceber sensorialmente, por outro lado, não são funções racionais. Elas não se comparam, apenas definem uma impressão dada por seu aspecto, o que pode ser agradável ou desagradável, de uma forma ou de outra, ou por sua percepção sensorial, como cor, sabor ou odor. Além disso, as sensações podem ser indiferentes, nem agradáveis nem desagradáveis.
na sensação de papel branco ou lápis vermelho, não há nada baseado de modo exclusivo na cor que seja intrinsecamente agradável ou desagradável, mas a função sentimento, a emoção, é sempre agradável ou desagradável, não existe emoção indiferente. A dificuldade em diferenciar as suas funções aumenta pelo fato de o funcionamento dos centros variar muito de pessoa para pessoa. Algumas percebem sobretudo com a mente, outras com o sentimento e outras por meio da sensação. Infelizmente, é muito difícil, se não impossível, pessoas com modos diferentes de percepção compreenderem-se mutuamente, pois volta e meia usam nomes diferentes para a mesma coisa ou o mesmo nome para coisas diferentes. Além disso, pode haver combinações de modos de percepção. Uma pessoa percebe o mundo por meio do pensamento e da sensação, outra por meio do pensamento e do sentimento, e assim por diante. Cada modo de percepção implica necessariamente um modo específico de reagir aos eventos externos. O primeiro resultado é que, de modo geral, não nos entendemos mutuamente. O segundo é que não nos entendemos. Com frequência, a pessoa acredita que seus pensamentos ou suas percepções mentais são seus sentimentos, que seus sentimentos são seus pensamentos ou, o que é mais comum, que suas sensações são seus sentimentos. Conforme aprendemos ao estudar os centros, lado a lado com seu funcionamento correto, observaremos seu funcionamento errado, situação em que um centro faz o trabalho de outro. Por exemplo, quando o centro do pensamento tenta sentir ou finge sentir, o centro do sentimento tenta pensar ou o centro do movimento tenta pensar e sentir. O fato de o centro do sentimento tentar realizar o trabalho do pensamento provoca afobação ou nervosismo desnecessários em uma situação que, ao contrário, requer um juízo calmo e deliberação. O centro do pensamento, que atua no lugar do centro do sentimento, leva a deliberação e insensibilidade a uma situação na qual se requer uma decisão rápida, baseada em sutileza e nuance. Nesses casos, o pensamento é simplesmente lento demais e não consegue compreender as gradações do sentimento. Do mesmo modo, a mente não sabe apreciar sensações, como se estivesse morta para elas, e não é capaz de controlar ou mesmo de acompanhar nossos movimentos. Por fim, o centro do movimento que funciona no lugar do pensamento produz, por exemplo, leituras ou audições mecânicas, assim como ocorre ao lermos ou ouvirmos palavras sem compreender seu significado. Isso costuma acontecer quando a atenção que deveria orientar o pensamento está ocupada com outra coisa, e o centro do movimento tenta substituí-la. Esse tipo de substituição torna-se habitual com facilidade, pois o centro do pensamento tende a ficar distraído não com pensamentos ou contemplações úteis, mas com devaneios e com jogo da imaginação. A observação dessas atividades é a parte importante do autoestudo. A imaginação é a principal fonte do funcionamento errôneo dos centros. Embora cada centro tenha sua própria forma de imaginação e de devaneio, como regra geral, tanto o centro do movimento quanto do sentimento tendem a usar o pensamento para essa finalidade. Como o devaneio já atende às suas propensões, o centro do pensamento se contenta em se colocar à disposição dos outros. A tendência dos centros ao devaneio deriva em parte da preguiça do pensamento, o qual evita trabalhos dirigidos a uma meta específica. Deriva ainda das tendências correspondentes dos centros do sentimento e do movimento em recriarem e manterem vivas as experiências, agradáveis ou desagradáveis, reais ou imaginadas. A imaginação e o devaneio são exemplos do funcionamento errôneo do centro do pensamento. Depois da imaginação, o próximo tema da autoobservação são os hábitos, de modo geral. Toda pessoa adulta é constituída de hábitos, embora a maioria não perceba isso. Os 3 centros estão repletos de hábitos,
e jamais nos conheceremos enquanto não estudarmos todos eles. Isso é particularmente difícil porque, para ver e registrar esses hábitos, primeiro precisamos nos livrar deles, nem que seja por um momento. É importante observar um hábito enquanto nos encontramos à sua mercê, mas tudo de que precisamos a fim de sentir e ver um hábito é lutarmos contra ele, por menos eficientes que sejamos nisso. Se quisermos observar nossa forma de caminhar, não teremos sucesso se continuarmos a caminhar de maneira habitual. Mas, se compreendermos que nossa maneira habitual é constituída de certos hábitos, por exemplo, dar passadas com certa extensão, caminhar com certa velocidade e assim por diante, poderemos mudar isso com passadas maiores ou menores, caminhando mais depressa ou mais devagar, aprendendo a nos observar e estudar no ato de caminhar. Se quisermos nos observar escrevendo, teremos de perceber como costumamos segurar a caneta e depois tentar segurá-la de outra maneira. É assim que a autoobservação se torna possível. No intuito de nos observarmos, precisamos andar de forma diferente da habitual, sentar em posições inusitadas, ficar em pé quando normalmente nos sentaríamos, nos sentar se normalmente fôssemos ficar em pé, e usar a mão esquerda em vez da direita ou vice-versa. Tudo isso permite que nos observemos, em especial no tocante aos hábitos e às associações do centro do movimento. Na esfera das emoções, é muito útil tentarmos lutar contra o hábito de manifestar imediatamente todas as nossas emoções desagradáveis. Muitos, por exemplo, têm dificuldade de guardar seus comentários sobre um clima feio e mais dificuldade ainda de ficar em silêncio ao perceber que alguém está violando seu senso de justiça ou de equidade. Além de sua utilidade como método de autoobservação, a luta contra a expressão de emoções desagradáveis tem outro significado. Trata-se de um dos poucos casos em que podemos de fato nos transformar e a nossos hábitos sem criarmos outros hábitos indesejáveis. A autoobservação e o autoestudo, portanto, deveriam começar acima de tudo pela luta contra a expressão de emoções desagradáveis.